Olá, estamos aqui em mais um episódio. Eu sou a Andressa E eu sou a Veridiana. e hoje temos um convidado muito especial, que além dele ser nosso colega de profissão, ele é nosso colega e nosso amigo muito querido, especial dentro do conselho. Quem que é ele, Veri? Nosso amigo Dariston. Seja muito bem-vindo e se apresente para o nosso público. Meninas, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Vocês e a todos os que vão nos escutar. E queria agradecer muito o convite de vocês. É um prazer indescritível, inenarrável estar aqui conversando, trocando uma ideia com vocês, que a gente já troca muitas ideias no dia a dia lá no conselho, quando a gente está nas reuniões. Mas é muito bom contar um pouquinho da minha história. Tentar aí de alguma forma inspirar novos farmacêuticos, história de muita luta pela profissão farmacêutica. Isso aí eu posso dizer que foi uma história de muita luta pela profissão farmacêutica. Então, muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho aí, né, sobre tudo. Vamos, seja bem-vindo. Obrigado. Fala um pouquinho de você, conta. Então, meu nome é Dariston, Dariston Pires, eu sou paraibano, sertanejo, do sertão da Paraíba, comedor de rapadura. Você é cuiabano já? Cuiabano não, Mato Eu sou mais Grossense. Mato Grossense hoje, já sou. Porque já faz 30 anos, né, que eu tô aqui no Mato Grosso, eu já passei mais tempo aqui no Mato Grosso que lá na Paraíba. Então, desde cedo estudando e como a história de um menino de classe média que está estudando ali e chega um momento da vida de decidir o que vai fazer. Nessa hora a gente, né, com 16, 17, 18 anos, a gente tem que decidir o que vai fazer. E nesse momento foi que houve essa decisão de eu virar farmacêutico, fazer vestibular para farmácia. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês e contar um pouquinho dessa história, né? Como é que você decidiu virar farmacêutico? Era um Então, sonho de criança? então, como a maioria de nós farmacêuticos, até porque é uma profissão, né, às vezes negligenciada, às vezes não muito valorizada, e às vezes até um pouco que as pessoas não sabem. Não é a primeira opção de ninguém. Não sabe o que é que vai fazer, né? Ou não sabe o que é que o farmacêutico na realidade faz, nem que tem tanta coisa para fazer, Pra né? fazer. A gente acha que farmacêutico É ficar na é farmácia. só aquela coisa de ficar na farmácia mesmo. Então, a princípio não, a princípio eu não tinha nada em mente, como a grande maioria dos adolescentes, a gente chega nessa fase sem, né, são poucos os agraciados que chegam nessa fase que Tem certeza do que quer sabe o fazer. que quer fazer, né? A minha esposa é uma delas, ela sabia desde 5 anos o que ela queria ser, mas no geral não é assim que a banda toca, né? Então eu cheguei com a idade de fazer vestibular e não tinha em mente, mas a minha família mais ou menos já queria que fosse para a área de saúde, e sempre quando fala da área de saúde, primeira opção é medicina. Queriam que fizesse, eu disse que achei que eu não tinha aptidão para essa. Sempre tem aquela coisa, né? Médico, ó, sangue, operar, não sei o que, tal. E eu meio que sabia que não era muito a minha área. Aí eu escolhendo, fiz teste vocacional, ter uma aptidão realmente para essa área, só que eu olhando os cursos naquela época, lá na Paraíba, que farmácia só tinha na Universidade Federal da Paraíba e na Universidade Estadual da Paraíba. A federal era em João Pessoa e a estadual em Campina Grande. E era um vestibular concorrido, não era dos mais fáceis de entrar. Fiz o vestibular, fiz inscrição, fiz vestibular, passei.
Meus pais queriam que eu trancasse para estudar mais, fazer um tempo mais cursinho, um tempo mais de cursinho e tentar o vestibular para o que na cabeça deles era o que. Mas eu entrei, fiz o primeiro semestre, gostei e fui me apaixonando no passar do tempo. E foi assim que eu virei farmacêutico. Mesmo com essa história assim, no decorrer do tempo e do exercício da profissão, a gente vai se apaixonando cada vez mais e vai lutando, como eu disse, é uma história de luta Eu pela, falo pela profissão. que a farmácia ela nunca foi opção, mas depois ela vira paixão, É né? verdade, é bem isso, ela vira paixão. E também, além dessa paixão pela profissão, eu tive a paixão que eu casei logo no início da faculdade e eu tive que correr atrás. Tive uma filha cedo e a gente teve que correr atrás para. Você tirou o diploma antes de Foi. formar. Aí tive que correr Eu atrás também, eu para também. para poder. E graças a Deus a farmácia sempre foi o meu ganha-pão, meu meio de vida. Nunca faltou nada para minha família. E foi através dessa formatura, através dessa formação, através da minha profissão, que eu sempre tirei o sustento com luta, com garra e com amor. A profissão é pelo que a gente faz, que é uma coisa que eu sempre procuro fazer. Eu sempre, pode até não ser o melhor na visão de outras pessoas, mas eu sempre dou o meu melhor em tudo que eu faço. Visto a camisa de onde eu estou trabalhando, dou sempre o meu melhor. Então, a minha história como que eu decidi fazer farmácia foi mais ou menos assim, decidi fazer e agarrei com unhas e dentes essa paixão de ser farmacêutico. Quando você veio para o Mato Grosso, né? Você já veio com alguma coisa já para trabalhar e qual que foi a sua trajetória? Até hoje que você já mudou de área, né? Que você está trabalhando numa área completamente diferente do que você já trabalhou. Então, a história da farmácia. É um pouquinho, são 30 anos, claro. São 30 anos de formado, eu formei. Naquela época, eu entrei em farmácia, a gente fazia farmácia, aí terminava farmácia, podia colar grau em farmácia, fazia graduação em farmácia, podia terminar farmácia e só farmacêutico. Se eu quisesse parar por ali, ser só farmacêutico, eu seria. Mas tinha as habilitações. Naquela época, eram 3 habilitações que a gente poderia fazer. Era bromatologia, por incrível que pareça, né, que é uma área até que hoje não é muito explorada, mas era bromatologia, a parte do estudo dos alimentos, na parte toxicológica dos alimentos, essa coisa. Análises clínicas e farmácia industrial. Lá na Paraíba, na Federal da Paraíba, tem análises clínicas e farmácia industrial. Eu fiz análises clínicas, então eu entrei na universidade em 1989, terminei farmácia e bioquímica em 96 e vim para cá, para o Mato Já veio Grosso. para cá, Vim então? para cá porque, aí por isso que eu estou dizendo que é um pouquinho da história da farmácia, né? A gente que fazia farmácia naquela época, todo mundo até chamava bioquímico, porque o farmacêutico era ausente do Da dia a dia da Aham, farmácia, né? Principalmente desse atendimento que a gente tem hoje, tem que o, hoje. que o conselho Exige. lutou por isso, né? Para a volta do farmacêutico na assistência farmacêutica, nas Isso já foi depois farmácias do ano comerciais. 2000, né? Foi. Então, eu vim para cá em 96. Por que eu vim para cá em 96? É porque naquela época, como tinha essa coisa do assinacêutico, do farmacêutico só assinar a farmácia, Farmacêutico. é, lá na Paraíba estava difícil e como eu disse, eu tirei o diploma antes e já tinha necessidade de trabalhar e de correr atrás e tal. Aqui no Mato Grosso, foi um dos primeiros estados do Brasil a cumprir uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que os conselhos regionais de farmácia não podiam, porque tem uma coisa que eu não sei se vocês, eu acredito que vocês, em aulas de deontologia e legislação farmacêutica, algum professor, né, já deve ter falado isso, né, que tinha a questão de que alguns conselhos regionais de farmácia eles liberavam mais de uma responsabilidade técnica para farmacêutico, Sim. que chamava dupla responsabilidade, tripla responsabilidade. E lá na Paraíba tinha isso,
e o Conselho Federal de Farmácia, a partir de um tempo, e vendo que isso era uma forma de desvalorização, Porque você vai quanto mais de você nunca ter o farmacêutico, né, como é essencial, porque terminava o farmacêutico não cumprindo, né? Se a legislação dizia que tinha que ter o farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, como é que você tinha 2, 3 responsabilidades numa farmácia e você não ia lá? Aí aqui o Mato Grosso foi um dos primeiros estados a cumprir essa. E quando o Mato Grosso cumpriu essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, começou a aparecer muita vaga de de trabalho emprego. aqui. E eu vim nessa leva, né? Numa leva de alguns colegas que dizia que aqui tinha responsabilidade técnica, pagava-se bem melhor, e a gente veio para fazer isso. Vindo para cá, eu trabalhei em farmácia, trabalhei em laboratório de análises clínicas, trabalhei um tempo aqui em Cuiabá, na UFMT, como professor substituto de bioquímica. Voltei para o Maranhão, passei 3 anos no Maranhão trabalhei 1 ano como fiscal já aqui no Conselho de Mato Grosso, de 99 a 2000. 2000 fui para o Maranhão, trabalhei com saúde indígena, na Funasa, foi porque as ações de saúde dos índios, tudo do índio era da FUNAI, mas nessa época, em 2000, mais ou menos, as ações de saúde passou da FUNAI para a Funasa, para a Fundação Nacional de Saúde. Eu trabalhei 6 meses lá. Depois, trabalhei como farmacêutico fiscal lá no Maranhão por 3 anos e depois voltei aqui para o Mato Grosso para trabalhar por mais 18 anos como fiscal do Conselho Regional de Farmácia aqui de Mato Grosso. Então, é uma história de luta e de luta mesmo pela profissão para garantir ao farmacêutico o direito de trabalhar e de exercer sua profissão, sendo farmacêutico fiscal, além de ter trabalhado em algumas outras áreas também, né? Então, é um pouquinho da luta e das É. andanças que a gente fez por aí. E agora você tá em drogaria, que é completamente diferente. É, nesse período todo que, né, eu já fui responsável por farmácia e drogaria, mas foi muito pouco tempo. Trabalhei um tempo em laboratório e o o maior tempo mesmo da minha atividade profissional foi Foi como foi fiscal. como farmacêutico fiscal, né. 1 ano aqui, depois 3 anos lá no Maranhão e mais 18 anos aqui quando eu voltei. Então eu estava totalmente envolvido nessa parte da fiscalização e trabalhando na parte mais burocrática da profissão. Me vi, depois desse tempo, com a necessidade de mudar de área, e a área que mais Se identificou. não só se identificou, mas a área que mais abrange farmacêutico, Ah, né? sim. A área que De mais mais oportunidade. dá mais oportunidade para farmacêutico. E, mediante isso, eu entrei na drogaria, que também você tem que todo dia estar se atualizando, Tem. se educando, né, para poder estar ali e dar o respaldo para a população e Assistência, para a né? nossa profissão. Desses anos todos, qual foi a maior dificuldade que você teve? Maior desafio, assim, que você falou assim: "Meu Deus, não vou conseguir superar isso", mas superou. Eu acho que foi esse período que eu fiquei eu passei esses 20 e poucos anos nessa profissão, já estava com uma certa, né, já estava num certo período da, da minha vida e que eu tive que mudar de área e Que foi por causa do concurso, né? foi. Eu tive que mudar de área e ir para a drogaria. Foi um grande desafio, né? Porque por mais que eu tivesse um tempo bem no início da minha vida profissional trabalhado um pouco, mas fazia bastante tempo que eu não estava adaptado. Mas assim, eu me surpreendi porque
é igual andar de bicicleta, sabe? Você nunca. Porque você nunca esquece, tem as coisas novas que a gente tem que se atualizar, né? E tudo, mas Você fala assim, de inovação, tudo, no tecnologia. geral, né? Porque, tipo, quando eu me formei, era portaria 97, 98, eh, de, dois, de 1988, eu nem lembro mais o que era que regulamentava os medicamentos controlados. Quando eu volto, já é portaria 344. 344, mas que já tem SNGPC, que tudo tá informatizado. Antes era aqueles Livre. livrão, né, que a gente ficava anotando. Preenchendo. Então, isso é o mínimo, né? Porque o resto todo, né, que é mais a própria forma do farmacêutico se relacionar O com o público. cliente, com o público, com o paciente que chega na farmácia, mudou, né? Então, a gente teve que. Foi um grande desafio para mim, foi Antigamente você fala que se não adaptar. tinha tanta procura pelo farmacêutico? Olha a história que eu comecei a contar aqui para vocês, né? Era uma história de ausência. Era uma história de o que a gente deixou a farmácia como nossa principal área de atuação no limbo, né? Você voltar, o conselho fez toda essa luta para poder garantir ao farmacêutico o direito dele de trabalhar, de exercer a profissão, já que a lei diz, ó, a farmácia tem que ter farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, e a gente vai deixar isso aí sem, né, sem cumprir. É, Foi esse período de ausência, foi um período que a população desacostumou a ser atendido pelo farmacêutico, a ter o contato com o farmacêutico. A partir do momento que houve aquela resolução e que os conselhos, como o Conselho de Mato Grosso, que foi um dos primeiros, começou a cumprir a determinação do Conselho Federal de Farmácia, e não mais. É uma palavra dura, mas assim, é o que eu entendo sobre isso, prostituir a nossa Sim, profissão, né? Porque a partir do momento que você tem aquilo, tem uma legislação que te garante, né? É, que aquela área é sua e você deixa, faz uns enrolados para tá destruindo com a profissão, então a nossa profissão estava bem desvalorizada, tava. Ainda continua assim, sob certo aspecto, sim, mas pelo menos agora a gente está no nosso lugar. Quem for bom Vai vai, se vai, destacar. vai vai se se destacar, destacar. vai ser bom, vai se valorizar. Mas é porque talvez a inversão de valores, né? É o que era reconhecimento e valorização ganhar mais, né? Porque quanto mais você assinava, mais salário você Você tinha. tinha. Mas você não estava em nenhum lugar, né? Pois quer dizer, é uma lógica, mas na cabeça de quem estava fazendo isso era E, legal, né? Tipo, eu vou ganhar, porque hoje a vou. gente vê que por mais que a gente se dedica e por mais que a gente tá ali, nem sempre a gente tem o nosso lugar, não é? Pois é. Porque a gente tem muito ainda o que Muito o fazer que e muito fazer. o que Mas mostrar. olha a diferença. Hoje, quando você é bom e quando você é bom naquilo que você faz, aquele salário você está ganhando porque você está ali, você é bom e você. Aquele lá você estava ganhando era ilusão, porque aquela pessoa que estava te pagando não ia querer te pagar. Não ia. Porque Ela qual estava é a contribuição que você estava dando ali? tava Então, pagando só porque para precisava ter. aquela pessoa é tipo uma pirâmide, né? Tipo, é uma pessoa que ganha, né? Que é aquele que está na base da pirâmide ganha, vai, mas quando chega aqui, e foi quase que aconteceu com a gente. Aquele pessoal que estava aqui, que estava fazendo isso, até deve, né? Se aproveitou, deve ter ganhado algum dinheiro, mas foi desvalorizando a tal ponto que sempre a gente ainda até hoje está lutando pelo direito de ser farmacêutico, de dizer, não, a gente está aqui porque a gente é bom, Já é a gente é importante. importante, a gente sabe, a gente, a gente precisa estar aqui, até para a sociedade, para a população, né? Então, aquilo que, por essa lógica, para quem ganhou aquele dinheiro, por isso que eu comparo com a pirâmide, né? Aquele pessoal ganhou, mas os que foram chegando depois, não foram porque ninguém mais queria. Ó, então a história é quando eu vim aqui para o Mato Grosso,
que foi um dos primeiros estados que atendeu à resolução do Conselho Federal que acabou com mais de uma responsabilidade por farmacêutico, o presidente era o Adonias. Passou 20 anos sendo presidente do Conselho. O Adonias dizia, chega aqui o pessoal com que naquela época era cheque, né? Com aqueles canhotinhos de cheque, dizendo, aqui, ó, que eu paguei, dizendo que tinha pagado e que o farmacêutico Não não tava lá. contribuía. Então, você veja o que é isso para uma profissão, o desgaste e a desvalorização. E eu vou dizer, se não fosse o trabalho do Conselho Federal ter acabado ter feito essa resolução e dos conselhos regionais de farmácia ter atendido e ter feito com que essa resolução fosse Fiscalizado, né? cumprida, a gente talvez nossa profissão só teria em outras áreas, porque na principal área, que foi aquilo que eu falei, né? Tipo, eu me vi diante de sair do conselho, e qual foi a área que me abarcou, né? Que me atendeu para que eu continuasse trabalhando na profissão. Foi a farmácia, a drogaria, a farmácia comercial. Então, é super importante para a questão da empregabilidade do farmacêutico. E a gente tem que fazer bem para a gente estar garantindo isso. Conta um pouquinho para nós, vou quebrar o protocolo. Conta um pouquinho para nós da função, né, da responsabilidade do fiscal do conselho. Conta um pouquinho, assim, para quem está aqui escutando, qual que é essa importância do fiscal, porque às vezes, né, o fiscal chegou, e aí Todo mundo tem medo. todo mundo tem medo, mas assim, eu queria que você contasse de um A jeito que importância, mostrasse né? Olha, tudo que eu já falei, olha a importância, né? Você já imaginou, se não fosse esse trabalho que os conselhos regionais fizeram para ir lá e garantir a nós que estávamos nos formando, de que aquele espaço era era nosso. nosso. Você está entendendo? Não deixar que aquele que não queria trabalhar ou que queria trabalhar em outra área, ser bioquímico, trabalhar no laboratório, trabalhar no hospital, ficasse ali e fosse deixado ao léu. Só Se não para fosse, esquentar banco, né? se não fosse esse trabalho da fiscalização e de lugar em lugar, cobrar presença, passar os desafios eram enormes, como Não, eu fico pensando hoje, o estado desse tamanho, hoje, né, tipo assim, porque eu vim para o Mato Grosso em 2000. Naquela época, as estradas não eram igual é hoje, né? não. Eu lembro dessa estrada que ia para Cáceres, foi depois que eu mudei, que ela revitalizou, que hoje é um tapete. Mas assim, lá pro seu lado, lá de cima, eu fui para lá uma vez. E Não, agora tá mas ruim, né? aquele lado lá de cima não tinha fiscal. Não? Não. Aqui o fiscal era tudo aqui em Só em Cuiabá? Cuiabá, Ah, para ir para todas as regiões do estado. nossa, então E era mais difícil era ainda. bem mais difícil. Porque hoje a gente Então, tem ali na região de Barra do Garça, ali na região de Barra do Garças, para você ter ideia, só tinha asfalto até 300 quilômetros de Barra do Garças. Para cima, lá para a região de Confresa, Santa Terezinha, Vila Rica, Bom Jesus do Araguaia, Santa Cruz do Xingu. então tinha muitos lugares que vocês nem chegavam. Não chegava porque Não Tinha que como. tinha que chegar. chegar. E garantir ao farmacêutico, que foi assim que o conselho foi Conseguiu. Meu conseguindo Deus. fazer essa. Então, a importância do conselho em si. Aí vocês me perguntaram, a importância do fiscal, fiscal. naquela época era uma, hoje já é outra. Outra. Hoje já tem como o fiscal ser muito mais Isso que eu ia orientativo falar pra você. do que punitivo. Mas naquela época que eu comecei a ser fiscal, Você tinha que ou a ser gente bonitinho. cobrava, ou a gente fazia valer a legislação para dizer que ali o farmacêutico tinha que ficar, que a gente não aceitaria que um farmacêutico de uma cidade ficasse Na outra. em laboratório ou em farmácia hospitalar, só dando nome Então você era bravo. não,
não era bravo. Assim, Ele bravo. eu não era bravo. Eu sou. O que foi que eu falei? Que eu sou muito cumpridor Correto. do que eu me proponho a fazer. Então, o que eu me propus a fazer era isso. Então, eu tinha que fazer aquilo para a minha profissão, para garantir ao meu colega, garantir a nossa profissão como um todo, que tivesse assistência farmacêutica em todo lugar que tinha que ter assistência. Aí foi aí que a gente começou a cobrar em farmácia hospitalar, foi aí que a gente começou a cobrar em farmácia pública, foi aí porque naquela época que eu comecei a ser fiscal, era só aquela coisa, né? Farmacêutico de 8 às 12, 14 às 18, no sábado. Aí foi aí que a gente começou a cobrar assistência Fechava a farmácia na hora do integral. almoço? Algumas cidades fechava, mas até hoje ainda tem, né, essa coisa do horário, né? Não. Mas, no geral, hoje, a gente tem praticamente 90, 95% dos horários Com- total de farmácia sendo cumprido com assistência farmacêutica. Então, a importância do conselho e do fiscal é total, porque a gente deu um ajuste grosso a profissão, que foi aquela de voltar o farmacêutico para dentro da farmácia. Hoje, os fiscais têm mais a função de dar aquele ajuste fino, é fazer com que como está sendo desenvolvida a Atividade. atividade, para que a gente cada vez mais se valorize e seja reconhecido, e esse reconhecimento se transforme em valorização financeira também, porque é o fim, é o que a gente quer para todo profissional Sim. aqui, que ganhe bem, que se sustente, É. que sustente a sua família, né? Então, é de suma importância a ação do conselho para que haja essa valorização. E vocês estão vendo isso hoje lá dentro do conselho, o que, o- através de decisões, de legislação, de resolução, que a gente pode estar transformando cada dia mais essa atividade. Não, eu perguntei isso porque, assim, né, depois que a gente entrou no conselho, que nós começamos a ser amigos, a gente aprende muito com você, né, nessa Obrigado. parte de não, porque assim, O tanto que eu nós aprendo com vocês. eu falo porque quando a gente tá fora, né, a gente vê o conselho como a maioria dos farmacêuticos, aquele órgão fiscalizador, mas que é muito mais, né. É, É a mesma coisa o sindicato. Antes de eu ser conselheira, eu era uma coisa que não era nem claro. passava na minha cabeça ser sindicalizada, entendeu. E aí, depois que a gente escuta você falar, né, Sobre o sindicato. sobre Na isso, sobre verdade, a valorização, sobre o quanto o sindicato que hoje a gente tem um piso, né, quantos aí que: "Ah, ganha quanto? Ah, eu vou pagar 1.000, vou pagar 2.000". Não, a gente hoje, a gente tem um teto, né, mínimo para ser pago. Então, que farmacêutico tem que aceitar, né? eu Na acho realidade é o piso, o né, mas piso. que termina as pessoas fazendo como se fosse um teto, agindo como se É, fosse um É, teto. Isso aqui é o é. teto, é o tipo, que qua o mas é máximo o que eu vou piso, tá É o vendo o ganhar. piso, nome, é o né? É O o mínimo. nome é o mínimo, piso, é o é. mínimo. Aí cabe a esse trabalho, cabe a cada um de nós fazer a Fazer. nossa parte para que esse piso não se transforme no teto, Não, que eu falo isso, o piso seja o piso realmente. eu falo depois que uma vez, acho que a gente estava na primeira reunião da CTC e ele falou isso lá. E eu achei fantástico essa visão, porque assim, eu não tinha essa visão, falar a verdade pra você, isso é coisa de 2 anos. Então, para o farmacêutico entender que os órgãos eles não estão aí para fiscalizar, para tirar dinheiro da gente, E né, em não uma é, e, é- anuidade, nada, eles estão para ajudar a gente, para valorizar a Cada um gente. com sua e não função, tá né? fiscalizando o farmacêutico só, você tá fiscalizando a farmácia. É, Sim, Justamente pro dono da farmácia ter um farmacêutico. é. Que é muitos casos que a gente faz lá, né? Que não tem farmacêutico, que não registra farmacêutico. Então, você tem que entender que não é o farmacêutico que só está sendo E fiscalizado. às vezes, como vocês entraram nessa questão do sindicato, o conselho, de- f- o conselho não é um órgão de proteção do sim, farmacêutico, né? O conselho é um não, órgão de regulamentação da profissão. sim, Mas termina o conselho entrando nessa coisa de
tem muita gente, né? O conselho só vê o conselho como o órgão fiscalizador, punidor, tal. Mas, mas o conselho, para você exercer sua profissão, você tem que estar inscrito. Você paga. Até eu estava explicando essa semana para os meninos lá na farmácia, uns estudantes de farmácia que trabalham comigo. Você paga para ser fiscalizado, né? Para garantir justamente isso que eu estava dizendo aqui agora, para garantir que meu espaço seja Seja meu. meu, que eu possa lá exercer. E o conselho termina protegendo a gente dessa forma. Você está entendendo? Não deixando ninguém ali invadir ou fazer como era antes. Você está entendendo? O conselho, por uma época, não defendeu. Porque, na minha visão, foi aquilo que eu falei. Né, que a partir do momento que eu vou lá e eu, como presidente do conselho, ou como o pessoal fazia naquela época, década de 70, 80, até perto da década de 2000, um conselho que liberava mais de uma responsabilidade técnica, ele estava lutando contra a profissão, né? No meu entendimento, a partir do momento que o conselho começou a fazer o que ele tinha que fazer, ele começou a garantir, o farmacêutico começou a proteger a nossa profissão e começou a abrir espaços. Até hoje são quantas áreas, né? Por que tem essas áreas? É porque o conselho Tá lutando, briga. aquilo que eu estava falando, dentro do conselho, o conselho briga todo dia para garantir essas áreas para o farmacêutico. O conselho é um defensor da profissão sob esse aspecto, mas no frigir dos ovos e legalmente o conselho é um órgão fiscalizador. É um órgão para garantir com que a sociedade tenha bons farmacêuticos. Além de ter o farmacêutico, tenha bons farmacêuticos. E se o farmacêutico não tiver alguma coisa que ele está fazendo que não seja bom para a sociedade, que ele tenha o código de ética para estar respondendo por isso. Já o sindicato, não, é outra pegada. É a pegada dos direitos, né? Principalmente daqueles farmacêuticos que são empregados, né? Que são CLT. trabalhadores, E quanto mais o sindicato é enfraquecido, aí você não tem piso salarial, aí você não tem garantias de cumprimento até da CLT, se brincar, né? Então, um sindicato fraco, um sindicato enfraquecido é uma profissão também que, principalmente para quem trabalha, para o trabalhador na farmácia, é uma profissão enfraquecida também. Por isso que tem dos dois lados, tem que tentar valorizar. É isso aí. Você falou do que foi difícil e a sua maior realização da sua profissão, qual que foi? A maior realização da minha profissão, eu acho que eu até já deixei Eu ia claro falar. por isso, né? Eu já deixei claro que foi Tirando a Foi ser fiscalização. fiscal. Foi ter contribuído, não é a questão de ser fiscal, foi a sensação de ter contribuído firmemente para ter a realidade que a gente tem hoje. Pode até ninguém As saber. pessoas gostam de você sabe, né? Eu encontrei uma farmacêutica que formou comigo, que tinha farmácia em Sinop. E ela falou que ela amava você. Aí eu peguei e falei assim, e ele já te deu multa? Ela falou assim, não, porque eu nunca saí da linha. Ela nunca infringiu nada. Ela não infringiu mesmo, não. Era desde a época da faculdade. Eu nunca tive problema com quem nunca infringiu. Tá Isso certo. é certo. Eu tenho Mas as pessoas falam muito bem de você Tem mesmo. muita gente que gosta de mim, que via a seriedade no meu trabalho. E é aquilo que eu falei, mais uma vez, eu digo, eu vesti a camisa do conselho, hoje eu visto a camisa da drogaria que eu trabalho. Até o fim. Defendendo dentro, claro, como diz o nosso hino farmacêutico, né? Dentro da ética, dentro do... Eu vou sim falar para comprar lá na minha farmácia. Claro, com certeza. Aí, então, a maior realização que eu tive foi ter essa oportunidade de ter feito isso para a minha profissão. Você está entendendo? Eu ter a ferramenta de poder valorizar o profissional farmacêutico, dizer, não, aqui tem que ter farmacêutico. Muitas e algumas pessoas que não gostam de mim, foi justamente porque tem que ter farmacêutico. Porque você está aqui de novo, enchendo o saco, não sei o que, tal. E fazer esse trabalho. Quando tinha que fazer a denúncia
junto à vigilância sanitária, fazer parcerias com vigilância sanitária, com o Ministério Público e garantir ao farmacêutico. Então, foi uma grande realização que eu tive na minha vida, por esses anos de farmacêutico fiscal, por isso. Por eu ter essa oportunidade de garantir ao farmacêutico aquilo que eu falei, o direito de exercer a profissão. Já pensou o que é isso? Você passar ali e depois você ver a farmácia regularizada por causa do teu trabalho, né? Não, Não, eu acho que isso é o mais gostoso, né? É é, assim, você vê a evolução. Que eu falo que você pode até ser criticado ou criticar, né? Mas depois você vê a melhoria, né, daquilo que você fez. Isso é e o muito. melhor foi ter o trabalho reconhecido, né, pelo Conselho Federal de Farmácia, que dá aquela medalha de honra Sim. de honra ao farmacêutico, e eu fui homenageado com a medalha, então foi um reconhecimento de um trabalho de 18 anos aqui no Mato Grosso, que a gente fez a diferença realmente do que era para o que está. Foi final? Não, muito pelo contrário. Agora que esse Tá menino como tem trabalho para fazer, aquilo para fazer, é fazer o ajuste fino é mais difícil do que fazer o ajuste grosso, né? O ajuste grosso tinha que ser mais bruto, o ajuste fino tem que ir com mais jeito, né? E tá fazendo o. Mas eu fiz meu papel, graças a Deus eu fiz. Mas também esse tempo foi o que me deixou mais feliz, assim, de eu ter feito isso. Mas, como vocês perguntaram, foi muito desafiador e está sendo muito prazeroso também eu saber que eu pude ir para outra área e que eu e também ter conseguido. tô lá e tô fazendo meu papel de farmacêutico, tô garantindo, às vezes até com um certo eh, porque às vezes a gente paga para garantir a nossa atividade, principalmente para que a população entenda que às vezes ele não pode fazer tudo, né? A gente É. A sabe gente sabe que a gente não pode fazer tudo. É que a até para isso, para ser como educador da população com relação ao que é que a gente faz dentro da farmácia. Você está entendendo que às vezes a pessoa acha que a gente pode fazer a pessoa tudo chega dentro com da o poder de farmácia, né? aquisitivo, né? Eu E vou acha que comprar como pode. consumidor e E acha que acha pode. que a gente pode fazer tudo, ou que pode fazer tudo dentro da farmácia. Então, até como isso está sendo um desafio muito grande, está sendo muito um aprendizado grande e que é, é vida que segue. Vamos lá. A ú a última pergunta que a gente faz é assim, se alguém fosse, eh, fazer uma transição de carreira, mas vou fazer diferente, se alguém tivesse que passar pelo que você passou, né, sair de uma coisa que fosse a paixão da vida e tivesse que começar em outra área, qual é seu conselho para esse profissional? Ah, sempre é você se preparar, né? Você se preparar, você consumir cursos, você entrar procurar se atualizar de tudo. Eh, Você sair, às vezes a gente chama, né, da zona de Zona de conforto conforto. da gente e fazer qualquer coisa diferente exige muita dedicação. Ser humilde, né? Totalmente. Eu acho que você saber que não sabe de tudo e que tem pessoas que sabem mais do que você e que isso aí é. E procurar saber, procurar aprender. Como vocês disseram que vocês aprendem comigo, tanto que eu aprendo com vocês todo dia. Né? Essa amizade, essa troca de experiências, a energia de vocês. Então, quer mais do que isso? Assim, eu diria que a pessoa tem que se preparar, tem que procurar saber ao máximo do que ela vai fazer. Não é fácil, né? Sair da zona de conforto não é fácil, mas é isso. É, e saber que vai começar aos Aos pouquinhos para poucos, né. chegar e atingir um patamar mais alto lá depois. Do mesmo Isso jeito, aí. talvez, que ela estava na outra atividade que ela fazia. Né, eu não sei quem que veio aqui que falou para nós que a nossa profissão é perseverar, né, não desistir.
É Sempre. sempre. E acho que é bem isso Eu acho mesmo, que não é só a nossa né? profissão, não, né? Eu acho que é a nossa É tudo na vida, né? vida, A né? gente tem que perseverar sempre, Eu tem acho que a gente que. tem que ser humilde, porque a gente sempre precisa do outro, né? Sim, E a gente não sabe tudo. não. Aí a gente sempre vai precisar da outra E é, pessoa e é, para nos é ajudar. uma coisa assim que na farmácia a gente aprende mais rápido, né? Aprende. Porque a gente depende muito de Muito, de todo tudo, mundo. né? Muito. E eu acho que o Então, conhecimento, você tá aprendendo agora com alguma pessoa que tá lá mais sim, tempo que você, e ela tá passando o conhecimento dela. Eu acho que por mais que a gente passe o conhecimento que a gente sabe para outra pessoa, mas aquilo é seu, ninguém vai tirar de você. Então a gente tem que ser humilde, a gente tem que ouvir a a outra pessoa. humildade, a força de vontade, Isso. busca Querer pelo crescer, né? conhecimento, E fazer por sempre. amor, né? É. Eu acho que na vida, eu acho que na vida, tipo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Que eu sempre coloquei para os meus filhos. Eu tenho uma de 32 anos, tenho uma de 27 e tenho um de 15, vai fazer 16 agora. Eu sempre coloco para eles, façam o que vai te dar prazer. Claro que você tem que procurar uma coisa Dá renda. que traga o. Mas eu acho assim, sempre quando você faz uma coisa que você gosta de fazer, Vem, isso vem na consequência, vem. né? A minha esposa, como eu falei, ela desde criança, ela ganhou um mapa botânico do pai dela e ela disse que quando ela pegou aquele mapa botânico, ela se apaixonou. Ela é botânica hoje, é doutora em botânica, fez por amor. Você já pensou que às vezes uma coisa dessa faz uma criança? É como nem todos nós conseguimos chegar a um grau desse, né? É, De saber o que quer fazer desde, desde pequeno. desde 5 anos de idade. Mas quando a gente atinge isso, se você faz uma coisa, e é por isso que eu sempre coloco isso para os meus filhos, faça o que. E eu procuro falar com eles mais ou menos o que eles têm, o que eu percebo que eles têm de afinidade, o que eles podem fazer uma coisa que seja prazerosa para eles, que faça. E tudo que a gente faz com prazer faz mais fácil, né? Vai. Aí e a coisa vindo mais fácil, a gente consegue desenvolver melhor também. E isso, no geral, nada na vida tem receita de bolo, não tem Regra, né? regra, tem as coisas, mas no geral termina a pessoa também sendo mais remunerada por isso também. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, que você faz fácil, que te dá prazer, isso, no geral, também te volta um Volta, retorno, Retorno financeiro. retorno volta. financeiro. Isso aí. Foi ótimo ter você aqui com a gente. E agora, Foi. para finalizar, deixa uma mensagem. Um recadinho para os farmacêuticos que vão nos assistir, para os que estão fazendo farmácia, para os que vão formar, para os que já estão na carreira. Deixa um recado com toda a sua experiência, que você tem muita. Bem, o recado que eu posso deixar foi toda essa nossa conversa, né? De dizer que seja perseverante, que faça com amor, que faça gostando do que você faz, que as coisas bem mais fácil e termina como consequência na sua valorização. Então, queria agradecer para vocês novamente, né, esse convite. Muito bom conversar com vocês. Eu sabia, tava com friozinho na barriga e tal. Todo mundo que vem fica. Mas você viu que é Mas super não, é descontraído. legal, foi muito bom conversar com vocês e deixar esse recado para os farmacêuticos, que façam as coisas com descontração, com amor, com leveza. Às vezes nem sempre dá, né, que o dia a dia às vezes leva a gente por questões mais complexas, tudo, mas assim, é fazer com carinho, com amor, com dedicação, que uma hora a gente é reconhecido. Fazer e fazer bem feito, né? Fazer bem feito, acho que é mais É importante. isso aí. Com certeza. Muito Obrigado a obrigado. vocês, A meninas. gente agradece. A gente sabia que você tinha uma história brilhante.
É muito tempo de profissão, é muito tempo contribuindo, né? Vocês vão me fazer chorar, né? No começo ele quase É, chorou. a gente Você sabe sabe que que eu sou fácil de choro. a gente sabe que nosso amigo chora A gente fácil. queria muito escutar a sua história e a gente queria também mostrar a sua história para os Ai, que farmacêuticos, bom. para Muito inspirar os farmacêuticos, porque você é uma inspiração para nós. obrigado. E a gente quer que você fique com a gente para sempre, que essa amizade dure, Amém. porque você entrou nas nossas vidas, não foi por acaso, né? Acho que tudo na vida tem um sentido. Conte sempre com a gente. Pode Tá? deixar, vou contar mesmo. Obrigadão, viu? Obrigado você. Tá.